A paz do Senhor, professores. A paz do Senhor, Gil. A A paz do paz do Senhor, Senhor, Gilson. a paz do Senhor. A paz do Que bom Senhor, estarmos querido. juntos mais uma vez, né? Nesse podcast EBD em Síntese. E você que já nos acompanha, né? Já conhece esses rostinhos que estão por aqui hoje, né? Eu sou a professora Giliane Araújo, temos a nossa irmã Eleide Carina e o nosso irmão Gildson Araújo. Sejam Convidado todos especial bem-vindos. mais uma vez. Um prazer estar aqui, graças a Deus. Amém, Gil. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos com a nossa lição 5, né? Que vai trazer aí justamente as manifestações do Espírito Santo nos crentes, né? Pelo que nós já vimos nas lições anteriores, nós vemos que as manifestações do Espírito Santo na igreja, elas são diversas. Nós temos várias manifestações do Espírito de várias formas diferentes. Mas nessa lição, o comentarista, ele escolheu focar em 3 manifestações específicas, que vão estar muito bem detalhadas nos nossos objetivos, né? As manifestações que nós vamos estudar, primeiro, diz respeito à transformação, né, pelo Espírito, que nos leva a uma nova forma de viver. Então, a primeira manifestação que nós iremos ver é a diferença, né, entre aquele que serve ao Senhor e o que não serve. Então, o Espírito, né, ele precisa estar em nós testificando. A segunda manifestação que nós vamos estudar é a evidência das línguas estranhas, né? Nós vamos estudar um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais sobre as línguas estranhas. E, por último, e não menos importante, né, as profecias, né? Será que existe profetas em nosso tempo? Será que é para a gente as profecias? Será que são para os dias atuais? Nós vamos ver nessa lição que sim, as profecias elas ainda são para os nossos dias. Na verdade, nós temos aí, a Bíblia diz, né? Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo o mal. 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 22. E como base dessa lição, né, a primeira parte da lição, ela vai estar baseada em 1 João 2, 6, né? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, né? Essa vai ser a primeira parte, que é o primeiro tópico. E a segunda parte, que o apóstolo Paulo ele vai destacar lá em 1 Coríntios 14, do 1 ao 40, justamente sobre o uso dos dons de língua e o uso dos dons de profecia, né? Que nós vamos ler aqui rapidamente, só os primeiros versículos que diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E o versículo 33 que diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, né? Então, esses textos, eles vão basear a nossa lição de hoje, né? Os nossos objetivos para a nossa lição de hoje. E a gente inicia, né, justamente falando sobre o testemunho, né? E muitas vezes nós ouvimos, de repente, alguém em nosso meio falar: não me importa com o que os outros pensam de mim, né? Não me importo com o que alguém diz, com o que alguém fala, o que importa é o que a Bíblia diz. E o que será que a Bíblia diz sobre isso? O que será que a Bíblia diz sobre esse comportamento, na verdade? Será que essa pessoa está refletindo sobre o que ela está mostrando para o mundo, né? Quando nós vemos o princípio da igreja lá em Atos, né? As pessoas que seguiam a Cristo, que seguiam seus mandamentos, são chamados pela primeira vez de cristãos. O que significa ser cristão?
Quando a gente recebe, quando aquelas pessoas elas recebem esse título, elas não recebem à toa. Não é do nada que alguém chama aquelas pessoas de cristãos. Elas recebem esse título porque havia uma ação, havia algo que demonstrava que eles eram cristãos. O que era? Ser parecido com Cristo, com o Cristo, né? E o que era que Cristo ele espelhava para os seus seguidores? Ele não tinha um comportamento igual ao de todo mundo. Ora, se há um comportamento que é padrão, onde está a diferença? Como é que a gente pode diferenciar um cristão das outras pessoas, né? Então, existe um comportamento, existe uma forma de viver, existe uma forma de se portar que nós devemos expressar para que o mundo veja Cristo em nós, né? Jesus Cristo, estando no mundo e sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, né? Mas ele aniquilou-se a si mesmo, ele foi obediente, ele tomou forma de servo, né? E o servo, ele não faz a sua vontade. O servo, ele faz aquilo que o seu senhor deseja que ele faça, não é verdade? Então, Cristo, nós vemos primeiro que Cristo, ele seguiu todas as leis, né, que haviam ali no seu tempo. Primeiro, Cristo cumpriu a lei. Então, ele não andou conforme ele queria, fazendo o que ele queria. Primeiro, ele cumpriu as leis. E nós também, como cristãos, devemos cumprir as leis estabelecidas no nosso país. Nós devemos respeitar as autoridades. Claro, sempre à luz da Bíblia. Se houver algo uma lei que nos oriente a algo que vai contra a palavra do Senhor, nós não iremos fazer. Mas, de forma geral, sim, nós devemos seguir as leis. Segundo, Jesus ele fez a vontade do Pai, né? Jesus ele teve o seu momento de estar ministrando, de estar pregando a multidões, mas ele teve também o seu momento de estar apenas com seus discípulos, ele teve também o seu momento de estar a sós, ele não abria mão da sua intimidade com o Pai, do seu momento a sós com o Pai, do seu momento de ler a palavra, do seu momento de estar com os discípulos mais chegados, né? Porque nós sabemos que o Senhor, ele tem aqueles que eram mais próximos, ele não abria mão da sua comunhão com o Pai, ele não abriu mão de fazer o seu jejum, não é? Então, tudo isso nós devemos usar como exemplo para as nossas vidas, né? Se nós nos dizemos cristãos, nós devemos refletir Cristo. Então, as ações que Cristo praticou, né? O amor, nós sabemos que ele serviu aos seus discípulos, né? Ele nos deu uma grande lição de humildade, de servir. Então, tudo isso nós devemos exercer. Enquanto cristãos, nós devemos demonstrar esse testemunho. E essa lição, ela vai trazer justamente isso, a questão do bom testemunho, né? Vai trazer a diferenciação da palavra testemunho dentro da Bíblia. Nós temos o testemunho daqueles que vivenciaram os milagres e falaram sobre esses milagres, porque eles testemunharam, né? No nosso cotidiano, nós temos, a exemplo, as testemunhas que vão para os tribunais, né? Porque viram algo, para testemunhar que algo de fato aconteceu, né? Nós temos as testemunhas de casamento também, né? Que vão ali assinar. Então, são vários tipos de testemunho, mas temos também o testemunho que diz respeito ao nosso comportamento enquanto crentes, né? Nós devemos ter uma diferença do mundo, né? Como é que vai haver diferença entre luz e trevas se nós agimos da mesma forma que o mundo, né? Como é que pode haver diferença? Nós sabemos que o princípio do cristianismo está lá em 2 Coríntios 5,17, que é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, desde que tudo se fez novo. Como é que eu posso dizer que algo se fez novo na minha vida se eu compacto das mesmas obras que antes, né? Porque o mundo ele vai olhar para a nossa vida, né? Como Billy Graham ele vai trazer, né? Billy Graham, um dos grandes pregadores, ele vai dizer que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo.
E nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então, por mais que as pessoas do mundo não parem para muitas vezes ler a Bíblia, observar o que a Bíblia diz, mas elas estão observando o que nós estamos fazendo, o que nós Verdade, estamos falando, como nós Mesmo estamos sem conhecer agindo, a na Bíblia, verdade. né? verdade. Mesmo sem Verdade. conhecer a Bíblia, eles julgam as nossas atitudes. Isso, irmã Leite. Então, o mundo, ele nos observa, porque é através dessa observação também que a Bíblia testifica que eles verão a glória de Deus. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, são através das obras que nós evangelizamos as pessoas que estão ao nosso redor, é através do nosso testemunho que as pessoas vão crer que Jesus pode entrar numa vida, que Jesus pode mudar uma vida, é através dessa manifestação do Espírito Santo em nosso testemunho. Eu quero ouvir vocês também. É verdade, porque você estava falando assim, eu gosto muito de lhe ouvir, você sabe disso. Estava tão bom E que a gente não quis interromper, né? estava muito bom, e aí é bom quando a gente ouve uma palavra que edifica, não é, Verdade, Gilson? Que traz verdade. clareza e edificação. Mas você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, né, a lição traz aqui o exemplo de Eliseu, que era um homem que dava testemunho, né? Deu tanto testemunho de que uma mulher disse, ali é um homem de Deus. Ela construiu um quarto para ele, para que ele, quando passasse naquele lugar, ele tivesse onde repousar. Ela teve a coragem, né? Porque imagine só você colocar uma pessoa estranha na sua casa, se ela realmente não desse um bom testemunho. Como é que ficaria isso, né? Mas por causa do testemunho dele, ela, ela convenceu o seu esposo a criar um ambiente para que ele tivesse um momento de repouso quando passasse naquele lugar. E eu também lembrei de Abraão, né? Abraão, ele até hoje, né, nós temos ele como uma referência de, de obediência, de fé, né? Alguém em quem nós nos espelhamos para ser uma bênção, né? Quando ele coloca, né, toda a sua confiança, mesmo sem conhecer esse Deus que nós conhecemos, porque hoje nós temos a palavra, nós temos aqui uma revelação inspirada, né? Nós temos aqui anos de história que nos provam, né, que Deus é Senhor, que é onipotente, mas Abraão ele vivia uma experiência de cada vez, né? Era um dia de cada vez e ali o Senhor, né? Quem não conhece a história de Abraão? E aquele momento épico em que ele se levanta, leva o seu filho para sacrifício, crendo o tempo todo que Deus proveria para si, né? Porque ele provê para si, até hoje. Você falando a respeito desse bom testemunho, né? De uma história exemplar, de um bom relacionamento com a vizinhança, com os nossos companheiros da igreja, tudo isso faz parte, né, de um bom testemunho, dedicado ao dom. Agora, esse ponto aqui eu achei extremamente interessante. Dedicado ao dom. O profeta, naquele tempo, era alguém extremamente zeloso. Não apenas, né, com o dom que tinha, mas a lei. Zeloso com a lei, né? E quantas vezes nós vemos hoje alguns comportamentos meio conflituosos, eu posso dizer assim, em relação a alguns servos que querem ser profetas sem zelar a palavra, os princípios da palavra, sem estarem de acordo, né, balizados com a palavra. Isso é uma contradição. Além de zelar, era necessário obedecer ao ponto de ter um bom comportamento e influenciar positivamente as pessoas. Quantas vezes nós ouvimos nos dias de hoje alguém que diz assim:
quer ser profeta, mas eu não ouço uma palavra do que ele diz, né? Porque não está balizado, não está alinhado, alicerçado nessa palavra, não está em acordo, em harmonia com a palavra. Né? Imagine se Eliseu fosse profeta nos dias de hoje. Estava rompendo aí com todas as igrejas por onde ele passasse. Porque seria difícil, né? Eliseu era um homem extremamente rigoroso. E as pessoas hoje em dia entendem o rigor, né, como alguém que quer ser mais santo, alguém que quer ser mais, como é que eu posso dizer, mais produtivo. E não é isso. Ser zeloso, né, com a palavra faz parte, ser zeloso com os princípios do Evangelho faz parte não do fardo, mas faz parte da missão do ser profeta na casa do Senhor. Ser zeloso com a sua palavra, obedecer aos princípios da sua palavra, estar em harmonia com a palavra do Senhor, com o Espírito, e acima de tudo, assim, é necessário haver uma testificação entre o profeta e a igreja. Né? Verdade, Marlene. Quando a gente observa a história de Eliseu, né, nós não vemos que Eliseu, inicialmente, ele não profetizou para aquela mulher, né? Ele não direcionou uma palavra para a família daquela mulher ou para aquela mulher, não. Então, como foi que ela soube que ele era um homem de Deus, né? Então, havia algo no seu andar, havia algo no seu agir que o diferenciava. Então, havia algo que era observável aos olhos. Só dele passar, ali vai um homem de Deus. Verdade. Não é verdade? Alguma coisa que era perceptível, né? Professoras Juliane e Eleide e professores que nos assistem e nos ouvem, tem um ponto aqui muito importante que os alunos, os pré-adolescentes, eles precisam atentar e o quanto antes eles aprenderem, melhor, que é a principal manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, que é a santidade. Estamos falando de testemunho, e testemunho está necessariamente ligado com essa palavrinha-chave, que é santidade. O Espírito, ele é santo. Então, a principal coisa, a principal característica, o principal atributo que ele vai gerar em nós é santidade. E nós somos diferentes do mundo, como o Juliano estava explicando, quando nós vivemos em santidade, quando nós nos parecemos com Jesus, quando a gente tem o caráter, as atitudes de Cristo em nossas vidas. Então, a principal ação do Espírito em nossas vidas é nos fazer santos. E é assim que nós vamos ser diferentes do mundo e testemunharmos o brilho de Cristo no mundo. Eu me lembro, enquanto o Juliano estava falando, eu me lembrei de um episódio meu. Eu gosto de falar de mim porque falar dos outros não é legal, né? Só se for coisa boa. Eu gosto de falar das minhas experiências. Eu me lembro que eu, novo na fé, estava em casa pela manhã orando, pedindo a Deus para que Ele me desse almas, ou seja, que eu ganhasse pessoas para o seu reino, né, na evangelização. E nesse mesmo dia, de tarde, tardinha já entrando para a noite, eu sentado na minha calçada, passou um homem de bicicleta e parou assim um pouco na frente e ficou olhando para mim. E eu fiquei olhando para ele, assim, um tanto estranhando aquela cena, e quando passou alguns minutos, ele me chamou e disse: rapaz, você é aquele garoto que há uns 3 anos atrás ficava em frente da minha casa, não sei até que horas, gritando, zoando, bagunçando, conversando coisas que não tinha nada a ver com aquele grupo. Eu digo, eu era essa pessoa, era eu ali. Ele fez: e eu estou notando agora uma diferença na sua vida, você andando com a Bíblia, andando para a igreja, andando de forma comportada, falando direitinho. E eu disse: pronto, o tempo bateu. Foi há 3 anos atrás mesmo que eu aceitei a Jesus, e esse homem foi para a igreja e se converteu. E foi através do quê? Do testemunho, né? Então, o quanto isso é importante e o quanto
os nossos alunos precisam entender isso. Quanto mais cedo, melhor. É verdade. É verdade. Estava falando aí, eu estava lembrando do trabalho que eu dava também. Mas essa mudança, né? Essa mudança do bom comportamento. Antes dávamos mau testemunho, né? Agora damos bom testemunho. E esse bom testemunho, ele influencia sem que você precise ser um eloquente pregador, né? Sem que você precise falar, sem que você precise estar tentando provar às pessoas que você mudou, que você... Não, porque torna-se uma coisa natural. É A você nossa vida, vivendo. a Isso nossa é, vida, né, irmã Eleide, fala mais alto que as nossas palavras. com certeza, Não é com toda verdade? certeza. Com toda certeza, eu também dava um trabalhinho, mas Jesus é bom e chegou a tempo. Então, é Graças importante a nós Deus. destacarmos, né, aí para os adolescentes, essa importância, porque até nós mesmos, na nossa igreja, a gente for receber uma profecia, né? A gente observa também a vida do profeta, né? Não é só profetizar, não é só falar em línguas estranhas, é preciso uma vida que testifique que o que nós estamos fazendo direcionados pelo Espírito do Senhor. Então, a manifestação do Espírito precisa estar no nosso testemunho, né? O profeta ele não apenas se preocupou em profetizar, mas ele teve uma história e uma vida pautada na palavra do Senhor. Da mesma forma, né, nós devemos fazer. E agora nós... A gente falando agora sobre isso, trazer um contraponto, né? A gente falando aqui de Eliseu e de Abraão, que são exemplos de santidade e obediência, né? Nas suas vidas. Aí a gente tem o contraponto de Balaão, né? O profeta corrupto. Era profeta, de qualquer maneira, né? Mas o comportamento dele não era muito, né? Deixou a desejar. E quantos, né, no nosso meio hoje ainda permanecem, né, perseveram com o comportamento contraditório à palavra do Senhor. Mas essa é um tópico para outra lição, né? Vamos seguindo, falando de santidade e obediência, que é melhor. Verdade, Melide. Bom, Gildson, vamos lá com as línguas estranhas, né? As línguas são importantes. Por que as línguas são importantes, Gildson? Pronto, vamos lá. Eu achei muito interessante a sequência da lição, porque primeiro ela falou da importância do nosso testemunho e agora vai falar de línguas e em seguida sobre profecia. Portanto, que o testemunho ele venha primeiro exatamente para não ocorrer em nossas vidas, na vida dos nossos alunos, aquilo que a irmã ele estava explicando, né? Pessoas que profetizam, falam em línguas, mas a vida não corresponde com aquilo que estão apresentando. Mas as línguas estranhas, elas são importantes, sim. E nós, como professores, precisamos entender a necessidade de ensinarmos aos nossos alunos, os pré-adolescentes, sobre essa temática de forma bíblica, de forma séria. Por quê? Porque a cada dia que se passa, esse dom espiritual tão valioso e importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, está sendo ridicularizado. E por alguns até desacreditado. E nós sabemos muito bem que os nossos alunos eles estão o tempo todo nas redes sociais, no YouTube principalmente, e lá existem muitos vídeos onde esse dom tão precioso, importante, dado pelo Espírito Santo para a gente, é ridicularizado, é recheado de piadas, e existem pessoas que usam até da palavra de Deus para dizer que ele não é mais para os nossos dias. Então, a cabecinha dos nossos alunos está cheia de informações, e talvez alguns deles até já acreditem que esse dom ele não é importante, que alguns irmãos imitam, ou aprenderam, ou é algo da mente, e nós precisamos ser instrumentos de Deus para explicar-los que esse dom é para os nossos dias, é bíblico, é importante e é especial. O que nós vamos ensinar aos nossos alunos
na aula de domingo? Nós vamos ensinar primeiro que o dom de línguas, ele serve, em primeira instância, no primeiro lugar, para a edificação pessoal. Juliane leu o texto e diz que quem fala em línguas fala para Deus, ou seja, só Deus entende. Então, o dom de línguas é um dom onde quem o está utilizando, quem o está exercendo, está trazendo edificação para si nessa conversa misteriosa que os homens não conseguem entender com Deus. E, em segundo lugar, esse dom ele pode servir de edificação para a igreja se um outro dom estiver em execução ao mesmo tempo, que é o dom de interpretação de línguas. Quando alguém está falando línguas estranhas, ele está falando um idioma que somente Deus entende, o que nós chamamos na prática de mistério. Fulano de tal está falando em mistério, ou seja, só Deus está entendendo ali. E naquele momento, de uma forma misteriosa, de uma forma extraordinária, quem está exercendo esse dom está sendo edificado. Ele está orando, ele está cantando, ele está adorando, numa língua que Deus está entendendo, recebendo, e ele está sendo edificado, fortalecido. Quem fala em línguas, na experiência, sabe o quanto nós somos edificados, fortalecidos, nós somos cheios da presença de Deus. Mas, quando é usado dessa forma, nós estamos trazendo edificação só para nós. Quem fala, fala para Deus, a não ser que haja a interpretação. Aí sim, toda a igreja vai compreender e vai poder dizer amém, como o apóstolo Paulo diz, que assim seja, né? Eu me lembro, eu sempre conto isso quando eu falo sobre línguas estranhas. Eu me lembro que quando eu me converti, eu namorava com uma moça que não era crente, nós dois éramos descrentes e eu me converti, né? E eu tentei, com todas as minhas forças, converter ela, trazer ela para a igreja. E nas vezes que eu levei ela para a igreja, só acontecia uma coisa, ela saía dos cultos rindo, porque os irmãos falavam em línguas e ela não entendia. E lá ia eu, novo convertido, dar uma de teólogo, explicar, não, aquilo é uma língua estranha, Deus entende, os homens não entendem, a não ser que haja interpretação, e por aí vai. Enfim, ela não se converteu, tá? Deus me deu uma bênção, não deu certo, Deus me deu uma bênção, estamos casados para a glória de Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso é que as línguas estranhas, elas só servem para a igreja no sentido de edificação quando há interpretação. E se faz necessário que haja, dentro da igreja, irmãos que tenham o dom de interpretação de línguas. Na mesma medida que nós buscamos o dom de línguas, nós devemos buscar também o dom de interpretação de línguas para que a igreja seja edificada. Quem já participou de um culto de adoração ao Senhor, onde existem línguas e existe interpretação de línguas, sabe o quanto me desculpe a expressão, fantástico, lindo, né? É Extraordinário, verdade. Estou com maravilhoso. saudade. Eu também. Oi? Eu Estou estou com com saudade, saudade faz desses muito cultos. tempo que eu vi, Sim. muito tempo isso. É tanto que quando a gente participa e vê, né, e contempla, nós vamos dormir pensando, acordamos pensando, passamos outro dia pensando. Porque é uma cena, é um episódio extraordinário, onde o Espírito Santo de Deus está atuando, de fato, no corpo, né, na igreja. E nós que Isso, somos Oi, interrompendo você. Isso que sim, você falou sobre a pessoa que não era crente, né? Vendo as pessoas falarem em mistério, né? Os irmãos falarem em mistério. E Paulo, ele fala justamente isso no versículo 27, que ele diz, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou, quando muito, três, e por sua vez, que haja intérprete. E tem um outro versículo que ele fala que, o 23, desculpa, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Né? Então, o apóstolo Paulo, ele já previa que isso iria acontecer, que as pessoas entrando na igreja iriam ver os irmãos falando desordenadamente e iam dizer deles que estavam loucos, né? E isso, zombariam. Então, por Mas isso que havendo profecia,
Aí, os Verdade. descrentes vão Aí entender era, a mensagem, né? Eu passei havendo uma vez, profecia ou interpretação, né? Talvez nos episódios em que a sua ex-namorada, né, tivesse entrado na igreja, houvesse a interpretação ou profecia, né, em que aquela palavra fosse esclarecida, talvez ela tivesse se convertido, né? Mas talvez não fosse o momento. Ainda há tempo, né? E aí oramos para que ela um dia encontre-se com Cristo e tenha a revelação da palavra, que a ela não foi revelada naquele momento, mas que o Senhor existe nessa possibilidade de não ser o tempo oportuno, mas imagine que se houvesse uma interpretação, houvesse clareza na palavra, ela não teria saído rindo, ela teria saído maravilhada, né, com a palavra e com a revelação, porque a profecia desnuda o coração do homem e aí traz clareza e profundidade, inspiração, convencimento do juízo, do pecado, da justiça. E nós não há não há outro meio senão aceitar Jesus, né? verdade. Então, quando nós Assunto muito bom, recebemos, viu? né, Não o dom é? de Deus, é, Muito bom. é muito importante A que aula os vai ser empolgante domingo. é, Vai, eu creio. é importante que os irmãos que recebem, né, esse dom de falar em línguas estranhas saibam administrar bem, né? Nós sabemos que Deus ele não é Deus de confusão, né? Será que é conveniente nós estarmos num culto ao ar livre, falando em línguas estranhas em voz alta, né? Será que é conveniente estarmos todos reunidos falando, cada um, todos de uma vez, né? Sem interpretação? Será que isso é conveniente segundo a palavra, né? Como o irmão Gilson já bem enfatizou, aquele que fala em mistérios, se não há interpretação, então só há edificação para si mesmo. E o Espírito, ele está sobre o controle daquele que está sentindo o agir do Espírito. O Espírito Santo, ele não nos toma como quando ocorre com os espíritos imundos, que toma a pessoa de uma forma que ela não se controla, não sabe das suas ações, né? O agir do Espírito Santo, ele não é dessa forma. Nós podemos controlar, né? É algo racional, isso mesmo, irmã Eleide. Então, nós que que fomos batizados com o Espírito Santo em dons de línguas, nós precisamos, né, dessa sabedoria, precisamos usar com sabedoria o dom que o Senhor nos deu. Pode seguir, Gilson. Muito bem. O Espírito Santo, ele produz em nós, inclusive, o autocontrole, né? Domínio próprio. Então, nós precisamos ter essa sabedoria que a professora Juliana está falando para saber administrar, para saber utilizar, exatamente para que haja crescimento na obra de Deus. Eu passei uma vez em frente a uma igreja aqui perto de onde eu moro e 3 irmãs assim se juntaram meio que no meio da rua e começaram a falar em línguas estranhas alto e não teve nenhuma interpretação, algo assim que pudesse trazer alguma edificação e as pessoas que estavam passando começaram a zombar, inclusive, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, ter essa consciência de como utilizar, quando, entendendo que quem fala, fala para si e para Deus, a não ser que haja a interpretação. Outro detalhe, outro ponto importante, para nós que somos pentecostais clássicos, o dom de línguas ele é a evidência externa de que fomos revestidos com o poder de Deus. Então, os alunos precisam entender isso também em sala de aula. Querido professor, querida professora, explique isso para os seus alunos, inclusive mostrando que o dom de línguas, e aqui eu encerro a minha fala no podcast, explica no tópico 2, é uma promessa do Antigo Testamento que está vigente para os nossos dias. Hoje nós não podemos desacreditar de forma alguma. Até a vida de Cristo, o dom de línguas estará evidente e ativo no meio da igreja. Deus usou o profeta Joel para dizer que nos últimos dias, e os últimos dias foi inaugurado quando Cristo subiu aos céus e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Pedro utilizou a expressão para dizer, hoje está se cumprindo. Os últimos dias começou lá
na pregação de Pedro, onde 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Então, Joel disse, nos últimos dias, que a manifestação do Espírito iria estar evidente, os jovens teriam visões, os velhos iriam sonhar, iriam profetizar, iriam agir na ação do Espírito Santo, isso para homens, mulheres, senhores, servos, velhos, crianças, todos os crentes iriam exercer a sua chamada, exercer os dons que o Espírito Santo tinha dado, e dentre esses dons, e dentre essas manifestações, existe o dom de línguas. E os pré-adolescentes, eles precisam buscar falar em línguas estranhas, precisam buscar profetizar, que a irmã Leide vai explicar, mas também buscar o dom de línguas para ajudar na sua vida devocional. Nós já vemos crianças falando em línguas, pré-adolescentes podem falar em línguas, jovens falam em línguas, anciãos falam em línguas, e esse é um dom que é uma bênção de Deus para as nossas vidas, e é para a igreja quando há a interpretação das línguas. É verdade. É uma raridade, viu, Gilson? Hoje em dia, já as crianças, pré-adolescentes falando em línguas, é de fato uma coisa muito rara. Profetizando, então, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, né? Nós precisamos estimular. Existe hoje um esforço, né, entre o nosso grupo de professores para gerar esse estímulo, né, nos pré-adolescentes de ler a palavra, de buscar. Então, nós fazemos todo um amparo à leitura devocional diária deles, né, a oração, busca sempre o incentivo dessa vida de leitura, de apropriação do conhecimento, das promessas e dos mistérios, sim. Por que não? Porque os adolescentes, as crianças, não podem se apropriar dos mistérios que estão postos, né, na palavra, se a profecia, né, ela é de extrema importância para o aperfeiçoamento dos santos. É essa a importância da profecia. Está lá em Efésios 4. Vamos ler, né? Efésios 4, do 11 ao 13. Efésios 4, do 11 ao 13. Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, se essa palavra, né, ela é de extrema importância para a nossa edificação, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, e a nossa qualidade de fé. Ele está falando aqui de uma fé como qualidade, né? Porque isso está sendo, de certa forma, negligenciado. A palavra está buscando na mente a palavra, mas está sendo negligenciado, né? As crianças e aos pré-adolescentes do nosso tempo, desse tempo agora. Os apóstolos, né, deixaram bem claro a necessidade de priorizar as profecias. Por quê? Porque naquele tempo era um tempo em que se ensinava o Pentateuco, né? Os profetas tinham uma importância, os profetas tinham o seu lugar de importância, de significância naquele momento, porque eles eram homens separados e preparados, capacitados por Deus para ocupar aquele ofício. E estando eles capacitados para o ofício, tudo que aqueles homens diziam, né, era uma orientação, era reconhecida como uma orientação de Deus. E hoje nós vivemos um tempo confuso em que os profetas são ridicularizados, porque é como se o ofício
né, de profeta, o dom, o ofício de profeta de fato não existe mais. Este ministério, né, quanto ministério não existe mais, mas quanto dom ele ainda é evidente, né? A profecia quanto dom ainda é evidente nos nossos tempos. Há pouco tempo nós vivemos uma experiência, né, bem interessante com estes dias que nós vivemos agora de pandemia, onde Deus usou tantas pessoas, né, tantos profetas, para falar desses dias em que a igreja estaria, de certa forma, de portas físicas, né, de portas físicas, a estrutura física da igreja, de certa forma, encerrada. Tantas vezes durante o ano de 2019, na sala de aula, na escola dominical, eu dizia, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Eu sinto sinceramente que as portas da igreja vão se fechar. Eu dizia o tempo todo, durante aquele período prévio da pandemia. Mas o profeta, né, ele tem essa missão de trazer mensagens que elas não estão evidentes no presente, elas são para o futuro. Olha que coisa maravilhosa que Joel traz. Ele diz, no dia do Senhor, né, derramarei do meu espírito, e aí ele vai trazendo uma mensagem que naquele momento era loucura. Como assim? Como é que isso vai acontecer? Vai derramar do Espírito? E como é que é isso, derramamento de Espírito? Né? As pessoas vão falar em línguas estranhas. Não se falava em línguas estranhas no Antigo Testamento. Não havia línguas estranhas. É uma manifestação para o Novo Testamento. E ainda hoje nós ouvimos homens e mulheres que são usados por Deus para falar das coisas futuras, não como profecias para falando de Jesus, não, mas nos preparando quanto igreja para a oração, né? Para nos preparando o nosso coração para alguns acontecimentos, e isso é extremamente importante. O apóstolo Paulo valoriza a tradição dos profetas da antiga aliança, assim como os seus profundos ensinamentos. Os profetas tinham uma importância significativa. Diga, Juliane. É a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Ela vai detalhar bem isso quanto à questão do dom de profecia e como era a profecia no Antigo Testamento, né? Ela vai dizer que o dom de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. A revelação canônica já se encerrou, mas Deus continua a falar por meio da Bíblia. O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se anuncia como seres humanos, dentre eles o dom de profecia, né? Então, quando a nossa declaração de fé ela fala assim, é que não há profecias canônicas no sentido de que nós não vamos acrescentar mais à Bíblia, né? Nós vemos que algumas seitas se usam dessa questão das profecias para introduzir coisas na Bíblia que vão de encontro ao que Deus determinou. Então, nós cremos nas profecias, né, enquanto dons, mas não que haja um profeta como teve antigamente, né? Não que haja um profeta que agora vá dizer novamente como nós devemos andar, não que haja um profeta que vai revelar algo mais para o fim dos tempos, né? Nós acreditamos que aquilo que o Senhor ele havia de revelar, ele já revelou, né? Há quem acredita que João Batista foi o último dos profetas e há quem acredita que Jesus ele encerrou esse ciclo profético porque foi ali que houve a revelação, né? A revelação final da nossa salvação, que foi Jesus Cristo, né? Então, nós não acreditamos nesse sentido que haja profeta nesse sentido como houve no Velho Testamento, né? Mas que há sim o dom de profecia e que nós devemos buscar, né? Esse dom, como o apóstolo Paulo ele mesmo nos exorta, né? Que ele ainda é mais excelente porque ele não edifica apenas a nós mesmos, mas edifica a igreja Edifica como a um igreja. todo. Para coisas pontuais, né, Gil? Hoje o dom de profecia, ele assim, Deus utiliza-se, né, dessa instrumentalidade para coisas pontuais, não mais para acrescentar palavra a Bíblia, né? Aqui no livro de comentários
bíblico, diz assim: em contraste significativo com o tumulto das línguas falsas, estava o dom da profecia genuína, ou da pregação da verdade. Isso produzia a edificação, na verdade, o encorajamento à obediência e o conforto em meio às dificuldades que Deus deseja para a sua igreja. Os dons espirituais são sempre em benefício dos outros, nunca em si próprio, né? É um outro ponto que é interessante para esse momento, né? É trazer esse entendimento de que a palavra profética ela é para a edificação da igreja como um todo, né? E não para benefício do profeta. Eu vivi uma experiência com uma amiga bem interessante. Ela disse que um rapaz, né, encontrou-se com ela no caminho e profetizou para si mesmo, dizendo que ele era o marido que Deus havia escolhido para ela, né? Ah, isso tem demais. Ai, Jesus. Meu Deus, olha, só Jesus. Mas, assim, não era um benefício para ela, né? O benefício era para ele. Isso é só um exemplo, assim, bem michuruca de quantas coisas loucas a gente vê nessa terra. E o pior de tudo é que, faltando esclarecimento, as pessoas caem nesse tipo É por isso que a aula de domingo é importante. Os pré-adolescentes já irem crescendo e entendendo isso. Quando eles forem entendendo. jovenzinhos, né, na fase para namorar, noivar, não vão cair nessas ciladas. Né? Profetadas, né, Gilson? Profetada, As cilada mesmo, de famosas verdade. profetadas. As famosas profetadas. Isso. Os profetas, né, eram homens que guiavam o povo pelas ordens divinas, e ainda hoje, né, um homem de Deus, de verdade, quando ele é usado por Deus, né, para profetizar acerca da vida de alguém, sobre a vontade de Deus sobre a vida daquela pessoa, de fato, é um instrumento poderoso, né, para dar orientação, para trazer clareza, para trazer consolo. Às vezes a pessoa está angustiada, precisando, né, de uma resposta da parte de Deus, e alguém verdadeiramente usado por Deus, ele é consolo, né? Ele é direção, ele é calmaria, ele traz edificação. E isso é importante, é entender. Agora, entendendo que a palavra, né, ela, mesmo que ao invés de conforto, ela traga confronto, se estiver alinhada com os princípios da palavra, porque a profecia ela não pode negar a palavra profética que nós já temos, que é a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, né? Se aquele profeta sendo usado de alguma maneira, trazendo conflito entre a palavra dita e a palavra escrita, não, isso é totalmente errôneo. As duas coisas precisam estar alinhadas. Sendo consolo, sendo confronto, é necessário que esta palavra esteja alinhada com aquilo que o profeta está dizendo, né? Incentivados pelo Senhor, né? Os profetas, eles conseguem administrar a palavra, administrar o Espírito e falar com a igreja, trazendo clareza, né? E convencimento para aqueles que são cristãos e para aqueles que não são cristãos. Quando há profecia, o não cristão, ele sai da igreja perplexo, se ele não aceitar Jesus naquele dia, né? Se ele não aceita Jesus naquele dia, ele sai da igreja perplexo e ele quer voltar. Ele sempre vai querer voltar, porque ele sabe que aquele lugar é um lugar de edificação, é um lugar onde Deus, né, o desnuda, o lugar onde Deus o confronta, mas também é o lugar onde Deus o consola.
as profecias de Deus, né, nos dias atuais, né, o ministério profético, ele não perdeu a sua importância, precisamos entender isso, né, precisamos valorizar os profetas, porque também existe, nos dias de hoje, de acordo com, infelizmente, com o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, né, as mudanças culturais, elas foram entrando, invadindo a igreja, trazendo distorção da palavra, trazendo rejeição de algumas palavras também. Eu já ouvi muitas coisas que entristecem, né, o coração, entristece o meu, imagino de Deus. Mas o que nós vemos hoje, né, muitas vezes, é o profeta ser rechaçado, porque ele traz uma palavra de confronto, uma palavra de exortação. Quando o profeta entra com uma palavra de exortação na igreja, ele é confrontado, é rejeitado, por causa da distorção, né, dos princípios e valores, por causa dessa inversão de valores que, infelizmente, vivemos hoje. E é uma realidade, né, para os dias atuais. E isso entristece, de fato. Eu conheço muitas pessoas que são usadas poderosamente pelo Senhor, mas que muitas vezes se calam, não conseguem, né, manter-se instrumentalizados, porque são mal interpretados. Qual a função da profecia hoje? Os dons são importantes porque dão à igreja poder do Espírito para fazer a missão de Deus de forma prática. O objetivo principal é a edificação dos crentes, como era antigamente. Quem foi chamado para o dom ministerial de profetizar deve colocar-se na posição de porta-voz, representante do reino de Deus. Por essa razão, o apóstolo Paulo destaca a importância do dom espiritual de profecia. As profecias servem de alerta para que a igreja não perca a fé e esteja atenta aos acontecimentos dos últimos dias. Uma igreja dispersa, desatenta, uma igreja que está mais preocupada com as distrações do que com a palavra, ela não consegue ser edificada pelas profecias. É preciso que os nossos pré-adolescentes, esses jovens que estão se formando, eles cresçam, né, alicerçados nessa palavra, entendendo que a profecia ela ainda é um dom que permanece para os pentecostais, né, que nós somos essencialmente pentecostais e cremos nessa palavra, e cremos que o Senhor usa pessoas, e cremos que o Senhor tem levantado, cremos que o Senhor tem escolhido, que Ele é quem separa da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, né, usando como quer e quando quer, e para quem Ele quer. Isso é algo que nós precisamos evidenciar na nossa sala de aula, orarmos junto com os nossos alunos, incentivá-los a buscar os dons espirituais, a serem batizados com o Espírito Santo, a receberem os dons, né, do Espírito, que seja falar em línguas, que seja interpretar, mas principalmente que eles busquem o dom de profetizar, para que eles consigam compreender a essência deste ministério, né? Porque se nós não conseguimos entender a essência do ministério, como é que nós vamos conseguir entender e acreditar, crer que, de fato, ele é real, quando muitas vezes a profecia está citando coisas que ainda vão acontecer, né? Coisas que estão reservadas, muitas vezes, para o futuro. Eu tenho promessas que o Senhor me fez no início da minha fé, e ainda estou aguardando por elas, mas eu creio que elas vão se cumprir, né? Porque eu creio na profecia, eu creio na testificação do Espírito, e eu creio, né? E testemunharei. Quando acontecer, darei testemunho de que aquela palavra que há tantos anos me foi dita, ela é real e se cumpriu, porque o Deus que prometeu é fiel. Amém. Amém? Graças a Deus. E também aí, estou esperando a profecia se cumprir.
E eu acho que todos nós temos, né? No tempo de Deus, né? No tempo de Deus, tudo acontece. E o que é interessante é que a profecia, né? Muitas vezes ela está alinhada com a revelação. Ela está alinhada com a revelação, né? São dons que eles terminam se alinhando. Eu fui testemunha, né, de um momento em que a irmã que estava sendo usada em cima do púlpito falava de coisas que ela nunca não conhecia, que ela não viu, né? Que a outra irmã que estava ouvindo aquela palavra tinha dito a Deus quando saiu de casa. E aí, como é que se explica, né? Esses jovens que não estão nesses momentos que são cruciais para a edificação da nossa fé, que eles não estão presenciando esses momentos, é que eles vão acreditar, né, que isso é real. Eles precisam viver essas experiências que são fundamentais para a edificação da nossa fé. E aí, como atividade, né, a própria revista traz uma atividade bem interessante, que eu acho assim, uma atividade de pesquisa dentro da sala de aula, no momento da EBD, achei bastante frutífera. Isso aqui vai ser bastante frutífero, né? O professor, a professora pode estar trazendo isso em formato de tabela, numa folha individual, ou pode preparar um quadro de pregas, ou simplesmente uma tabela desenhada no quadro branco, ou o flanelógrafo, algo que traga assim uma grande ilustração. Eu acho que, sendo grande, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor, para que fique bem ilustrado, que eles possam fazer isso de forma coletiva dentro da sala, e todos juntos, né, que possam lá examinar o livro de Atos e buscar no livro ali ao mesmo tempo, todos juntos, não de forma individual. Eu acho que de forma individual termina sendo um pouco cansativo, mas todos juntos ali ao mesmo tempo, fazer ali aquela busca no livro de Atos, né, buscar as referências que trazem a manifestação do Espírito Santo, e deve fazer um quadro bem grande na sala e deixar isso exposto, porque para que todas as vezes que eles olharem para aquele quadro, eles se lembrarem que aquela atividade foi produzida em grupo, que aquela atividade foi um momento de descoberta, né? Um momento de pesquisa, de descoberta, que eles estavam ali juntos, trabalhando como unidade, né? Trazer, já que estamos encerrando com a lição 5, o bloco da atuação do Espírito Santo, não é isso, Gil? Estamos encerrando com a lição 5, a gente trazer esse encerramento com uma atividade coletiva, né? Estamos falando de igreja, da atuação do Espírito Santo na igreja, e como igreja eles buscarem coletivamente a edificação do próprio grupo, né? Eu acho interessante. Lembrar também as manifestações que nós já conversamos sobre elas, né? Nas lições passadas, né? Da lição 1 até o momento, né? Retomar com eles as possíveis e diferentes formas de manifestações. De manifestação, sim, sim. Eu acho que vai ser bem produtivo. Essa lição está assim, muito. Como a pessoa que fala demais começa a falar, não quer parar. E tem também a dica pedagógica, né, irmã Eleide? Também veio bem rica, né? Sobre isso. Das folhas. A ilustração das folhas, né? Trazer assim, se conseguir, ótimo, né? Variados tipos de folhas, né? de árvores diferentes, para saber se eles conseguem identificar, né? A folha, de que árvore qual fruto aquela árvore produz. Seria interessante até levar alguma folha que não produz, de árvore que não produz fruto. É verdade. Para ver se eles conseguem fazer essa distinção aí, porque tem árvore que não produz fruto, né? Produz algumas sementes e tudo, mas não é fruto
alimentício, né? Que você consegue, que você se alimenta, você se sente saciado, alimentado de alguma forma. Então, é interessante trazer essas duas referências, né? E aí a professora explica como é que a árvore é conhecida. A árvore é conhecida pelos seus frutos. O fruto, né, do Espírito, ele é um fruto doce, é um fruto que traz consolo, que traz que produz aí uma certa uma saciedade, né, para a nossa vida cristã, como está escrito lá em Mateus 12, do 33 ao 35. Bem interessante. Eu achei essas duas dicas bem bacanas. Verdade, irmã Elisa. Nós vamos aí relembrar também, né, as manifestações do Espírito Santo, né, e focar nas que nós destacamos hoje, né, a importância de darmos um testemunho de Cristo, né, de que nós somos cristãos, de que devemos fazer a diferença, também de buscarmos estes dons, tanto os mencionados nessa lição, quanto nas lições passadas, né? Há uma importância que o pré-adolescente ele precisa enxergar a importância que tem os dons espirituais na igreja, né? Imagine se nós não tivéssemos as manifestações do Espírito dentro da nossa igreja, como é que seria, né? Seria algo totalmente vazio, que talvez fosse até sem sentido para nós, né? Porque É se nós verdade. não temos o Espírito Santo em nossas vidas e as manifestações do Espírito Santo na nossa igreja, o culto ele vai ficar vazio, né? Como assim o Espírito Santo não está presente, né? Então, Porque é está ali, importante né? nós buscarmos, né? É importante nós sentirmos que a manifestação do Espírito Santo, elas são para os nossos dias também, né? O pré-adolescente, ele precisa perceber na igreja quando o irmão está falando de mistério, quando o irmão se levanta em profecia, o que que ele está querendo dizer, o que que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, eles precisam ter essa base. Às vezes, quando é criança, ainda fica um pouco complicado de entender, né? As línguas estranhas. Às vezes, acha até Sim. estranho, né? As O que é crianças, às vezes, aquilo, pai? não compreendem muito bem. Mas ali, quando passa para os pré-adolescentes, é importante que eles compreendam melhor sobre isso, que eles saibam que há profecia sobre isso e que nós precisamos buscar em Deus, né? Esses dons. É. E assim, quando somos crianças, a gente aceita tudo, né? E as crianças participam e estão lá dando glória a Deus. Os pré-adolescentes, não, eles já recuam, né? Porque é uma fase em que eles querem entender as coisas. E aí o entendimento ele só vem com o conhecimento. Uma coisa que veio à memória agora, que eu não lembro se a gente comentou, é a questão da ordem, né? E quem estiver profetizando, né? Quando um está profetizando, a igreja se cala, né? Que fala em dois ou três, um após o outro, que haja respeito, que haja controle, né? Que haja ali uma ordem, né? O apóstolo Paulo, nesse capítulo 14, ele traz toda uma ordenação acerca dos dons, né? E como devem ser utilizados, da necessidade da ordem, do controle espiritual, porque o espírito, isso, porque o controle, né, é do profeta, não é do espírito. O controle é do profeta, né? Nós precisamos aprender a administrar os dons, né, que o Senhor nos dá. E aprender também a utilizar, né? Compreender de fato o que é que o Senhor quer naquele momento. Porque tantas atuações equivocadas a gente consegue identificar, que se a gente fosse falar das atuações equivocadas, teríamos muitos exemplos. Mas precisamos orientar, né, os nossos jovens de fato, administrarem estes dons de forma harmoniosa, para que a igreja, de fato, seja edificada e não ferida, né, por causa da falta, que era exatamente o que estava acontecendo, né? Ali em Coríntios, a bagunça, a desordem, a desestruturação, e aí o apóstolo Paulo disse, calma,
Peraí, deixa eu dar aqui um manual a vocês de como fazer, né? De como desenvolver um culto ordenado, organizado, que todos consigam se entender e serem edificados, né? Acho que essa lição vai dar o que falar. Amém. Não Gilson, é? quer pontuar algo mais, Gilson? Só desejar ao professor uma excelente aula e que ele possa incentivar a ser instrumento de Deus para que os adolescentes busquem os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, e que ele seja um exemplo. Nós possamos ser exemplos dessa busca, que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas. Como eu já disse, nossa vida fala mais alto que as nossas palavras. Bom testemunho, fundamental. O Verdade, professor. Gilson. Quando nossa vida fala mais alto que as nossas palavras, né? Como o Gilson falou, né? Isso também se aplica a nós, professores, né? Que nós possamos testificar, porque não adianta nós nos colocarmos na frente dos alunos e falarmos sobre algo que nós não estamos vivendo, né? Nós precisamos falar daquilo que vivemos, das manifestações que o Senhor já nos revelou, né? Aquilo que nós já sentimos e recebemos do Senhor. É importante que os alunos eles percebam também a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, para que assim eles também possam buscar, né? Ter essa experiência mais profunda com o Senhor, né? Buscar os dons espirituais. Um bom testemunho, ele vai possibilitar ao professor o mínimo de esforço na sala de aula. Verdade. Ele não vai precisar se esforçar tanto para dizer aquilo que ele já diz, né, com a sua vida. E aí vai facilitar um bocado. Facilita na participação dos alunos, facilita na preparação da sua aula, facilita na compreensão, né, dos alunos acerca do que ele está querendo dizer, porque ele já é, né, um testemunho vivo daquilo que ele quer ensinar. Com certeza vai ser uma bênção. Será uma bênção. Amém. Essa aula, né? Foi abençoada, nós aprendemos bastante do Senhor, né? Até o momento sobre as manifestações espirituais, mas nós vamos entrar agora num novo bloco de lições, né? Agora nós vamos falar nesse novo bloco sobre as funções, né, que são exercidas na igreja. Então, foi importante nós primeiro compreendermos o agir do Espírito Santo, né, nas nossas vidas, e agora nós vamos compreender melhor sobre as ações que existem na igreja, as funções que existem na igreja, né? Nós vamos introduzir a lição 6 já com o talento musical, não é? Qual o papel do talento musical na igreja, e nós estaremos nos aprofundando mais no decorrer das lições, né, sobre as funções que são exercidas, né? E nós finalizamos aqui com muita alegria nessa lição, sabendo que nós aprendemos bastante do Senhor e sobre as atuações do Espírito em nossas vidas. Amém. 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 Eu louvo a Deus que eu Graças aprendo a Deus. demais. Louvo a Deus pela oportunidade, porque eu aprendo muito. Amém. Então, Amém? tchau, paz do Senhor. Tchau, Uma Tchau, Pai aula Senhor. abençoada para Com todos. satisfação. A gente não orou. Vamos orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coração. Vamos orar. Vamos orar, porque os dias são maus. Pai eterno, em nome de Jesus, diante da tua face, apresentamos este trabalho, Senhor. Que ele seja bênção, que ele instrumentalize, Senhor, professores, alunos, que ele seja, aleluia, para o louvor, aleluia, do teu nome. Que a tua glória, Senhor, seja manifesta através deste vídeo, para quem vai ouvir, para quem vai assistir, Senhor. Para quem, onde ele alcançar, aleluia, que seja uma bênção, que não seja Giuliane, Gilson e eu, Senhor, falando, mas que seja a tua voz, através das nossas vidas, edificando professores e alunos para os mistérios, Senhor, do teu reino. Em nome de Jesus, te damos graça. Em nome de Jesus. Amém?
Amém. Amém. Tchau, até a próxima vez. Síntese. Tchau, queridos. Até a próxima.